Nesta aula, vamos falar sobre a análise bidimensional para as variáveis qualitativas. A análise bidimensional é o termo utilizado para expressar o estudo de um fenômeno a partir da observação conjunta de duas variáveis. O objetivo da análise bidimensional é a investigação de como duas variáveis estão relacionadas e na avaliação do grau de dependência entre elas. Busca-se então explicar como uma variável se comporta em função do desempenho de outra, de modo que possamos prever melhor o resultado de uma delas mediante o conhecimento da outra. A análise bidimensional para as variáveis qualitativas vai fazer a avaliação da associação com base em dois procedimentos. O primeiro é a construção de uma tabela, a tabela com a distribuição conjunta das variáveis, e o segundo é a obtenção de medidas que vão mensurar o grau de associação entre as variáveis. A tabela de contingência vai receber a distribuição conjunta de duas variáveis qualitativas, em tabelas de duas entradas. Reparem vocês que, diferentemente da tabela que trabalhamos ao longo do curso, temos agora uma tabela com duas direções, com duas variáveis. Na direção de coluna, terei a variável x com as suas categorias. Na direção de linha, eu tenho a variável y com as suas categorias. E na interseção entre duas categorias, x1, y1, por exemplo, eu terei a frequência absoluta de indivíduos que possuem essas duas características. Para o nosso exemplo, vamos fazer aqui a análise da avaliação do prefeito do Rio entre homens e mulheres. Então, eu tenho a distribuição conjunta das variáveis avaliação do prefeito do Rio e sexo do eleitor. Então, na direção de coluna, eu tenho a variável sexo, com as categorias feminino e masculino. Na direção de linha da tabela, eu tenho a variável avaliação com as categorias positiva e negativa. Como iremos analisar, fazer a leitura dessa tabela? Primeiro, vamos reparar nas distribuições marginais, que são obtidas a partir dos totais de linha e dos totais de coluna da tabela, da distribuição conjunta, da nossa tabela de contingência. Reparem vocês aqui que a margem da tabela eu tenho o total de cada categoria. Então, eu tenho 200 indivíduos do sexo feminino, 300 do sexo masculino, 240 que fizeram uma avaliação positiva e 260 que fizeram uma avaliação negativa. E no total, participaram do meu estudo 500 indivíduos. Mas o elemento mais importante da tabela de contingência é a distribuição conjunta, que é obtida pela interseção entre duas categorias das variáveis da tabela. Reparem vocês que temos 140 indivíduos que são do sexo feminino e fizeram uma avaliação positiva. Temos ainda 100 indivíduos que são do sexo masculino e fizeram uma avaliação positiva. Temos 60 indivíduos que fizeram uma avaliação negativa e são do sexo feminino. E, finalmente, 200 indivíduos que fizeram uma avaliação negativa e são do sexo masculino. Além de avaliar a distribuição conjunta em termos absolutos, temos a possibilidade de trabalhar com valores relativos na tabela de contingência. Na nossa aula, iremos trabalhar com esses valores relativos em termos da distribuição percentual. E temos três maneiras de calcular esses percentuais. Então, eu tenho a minha tabela com os valores absolutos e a partir dela eu vou calcular os percentuais. Reparem que no total eu tenho 500 indivíduos. E a minha primeira maneira de calcular esses percentuais será com relação a esse total geral, o nosso N de 500. Eu vou dividir cada frequência conjunta por 500 para a obtenção dos percentuais.
Temos, por exemplo, que 28% fizeram uma avaliação positiva e são do sexo feminino. Temos ainda que 40% desses indivíduos são do sexo masculino e fizeram uma avaliação negativa. E esses valores em vermelhos, que representam a distribuição percentual, foram obtidos pela divisão entre a frequência conjunta das categorias, dividido pelo total da tabela. Uma segunda maneira de obter esses percentuais será obtido tendo por total na nossa proporção os totais de linha da tabela. Por exemplo, ao todo, vimos que tínhamos 240 indivíduos com avaliação positiva contra 260 com avaliação negativa. Para calcular o percentual sobre essa perspectiva do total de linha, eu vou dividir agora os 140 por 240 e depois vou obter aqui o percentual dos indivíduos do sexo masculino entre os que fizeram avaliação positiva, 100 sobre 240. Então, eu tenho nesse percentual aqui 58, na outra categoria 42, o que vai totalizar 100%. Vejam que toda linha vai totalizar 100%, porque eu estou tomando agora como o meu denominador, no cálculo da proporção, o total de linha. Independente da avaliação, temos 40% dos indivíduos do sexo feminino, 60% do sexo masculino. Para a gente analisar essa tabela, repare que eu vou agora fazer uma segmentação de acordo com a categoria no qual me emprestou esse total. Entre os que fizeram uma avaliação positiva, 58% são das mulheres, sexo feminino, e 42% são homens. Dado que o entrevistado fez uma avaliação negativa, 77% são homens. Ou, dentre os que possuem uma avaliação negativa, 23% são mulheres, ao complementar aqui. E, independentemente da avaliação, 40% dos indivíduos são do sexo feminino. A terceira maneira de obter percentuais a partir de uma tabela de contingência é tomando agora os totais da coluna como denominador. Tínhamos 200 indivíduos do sexo feminino e 300 indivíduos do sexo masculino. Repare, então, que a obtenção da proporção terá esses totais em seus denominadores. Então, eu estou trabalhando na perspectiva da coluna e eu tenho, por isso, 100% em todas as direções de coluna. Vamos analisar a tabela. Dado que o entrevistado é homem do sexo masculino, 67% possui uma avaliação negativa. 33% dos entrevistados do sexo masculino têm uma avaliação positiva. Então, fizemos a avaliação do total dos indivíduos do sexo masculino. Posso fazer também para as mulheres. Eu percebo que entre as mulheres prevalece a avaliação positiva. E você pode agora se perguntar, qual é a melhor maneira de calcular o percentual? E eu vou te responder, nenhuma é melhor. Todas são corretas. A mudança é a forma de leitura da tabela. Assim, vai depender do seu objetivo. Você vai ter que pensar em qual mensagem você quer transmitir na hora de calcular uma distribuição percentual em uma tabela de contingência. Eu fiz esse gráfico com vocês, para vocês, da distribuição percentual da avaliação do prefeito segundo o sexo do eleitor. Vejam, então eu tenho aqui todos os indivíduos do sexo feminino que serão comparados com todos os indivíduos do sexo masculino. E dentro de cada categoria da variável do sexo, né, eu dividi aqui segundo a forma da avaliação. Então, eu sei que independente do sexo, eu tenho 48% de avaliação
positiva e 52% de avaliação negativa. Mas quando eu observo isso dentro de cada categoria de sexo, esses percentuais se modificam. É muito maior a proporção, o percentual de indivíduos que fizeram uma avaliação positiva no sexo, entre indivíduos do sexo feminino, comparado ao percentual de 33% entre os indivíduos do sexo masculino. Para fazer esse gráfico, eu utilizei a tabela com os percentuais a partir dos totais de coluna. Nessa tabela, eu tinha a variável sexo na direção da coluna. Poderia fazer um outro gráfico, mas eu quis mostrar esse para vocês. Então, concluímos que quando adicionamos a variável sexo no estudo da avaliação, percebemos que o sexo do eleitor parece influenciar a avaliação do prefeito do Rio. Temos o indício de que as variáveis parecem estar associadas. Para avaliar essa suspeita, identificada na tabela de contingência, é preciso obter uma medida de associação entre as variáveis. A medida que quantifica a associação entre duas variáveis qualitativas é denominada aqui quadrado de Pearson, representada pela notação entre parênteses. Essa medida ela é calculada a partir dos valores absolutos observados na distribuição de conjunta. E vamos chamar essa frequência observada de O e J. Tem duplo índice porque eu ando na tabela no sentido de linha e sentido de coluna. Por exemplo, linha 1, linha 2, coluna 1, coluna 2. Na interseção entre linha 1 e a coluna 1, eu tenho a frequência observada O11. E assim sucessivamente. Ao lado, eu coloquei os valores observados para nossa melhor visualização. E em vermelho, eu tenho aqui os totais de cada marginal. As frequências observadas, os O e J no estudo, serão comparadas com as frequências esperadas em uma situação na qual não há associação entre as duas variáveis em estudos. Então, eu tenho aqui agora o meu E e J. Eu vou comparar o O e J, o observado, com o esperado, sob a hipótese de não associação entre as variáveis. Essas frequências esperadas, os nossos E e J, são obtidas a partir da tabela de distribuição conjunta com seus valores observados. Então, eu vou fazer o seguinte cálculo. Eu vou multiplicar o total da linha I vezes o total da coluna J e dividir pelo total geral, para obter cada uma das frequências esperadas para serem comparadas com os valores observados. Então, temos aqui ao lado as frequências observadas. Para eu calcular o E11, a minha frequência esperada na posição linha 1, coluna 1, eu vou fazer o seguinte: total da linha 1 é igual a 240, vezes o total da coluna J. J agora é igual a 1. Então, eu estou linha 1, coluna 1. Já linha 1 já sei que é 240 e a coluna número 1 é igual a 200. E vou dividir isso pelo total geral da tabela, 500, que é igual a 96. Para eu obter a frequência esperada, é 12. É 12, vai ser igual ao total da linha 1, 240, vezes o total da coluna 2, que é igual a 300, dividido pelo total geral da tabela. Para obter o E21, eu vou calcular o total geral da minha linha 2, que é igual a 260, vezes o total da coluna 1, que é igual a 200, dividido pelo total geral da tabela. E, finalmente, para calcular a última frequência esperada, E22, eu vou multiplicar o total da linha 2, que é igual a 260, vezes o total da coluna 2, que é igual a 300, dividido pelo total geral. E dessa maneira, a gente obtém as frequências esperadas, os valores esperados, assumindo a independência, a não associação entre as duas variáveis. Caso as frequências observadas, O e J, sejam iguais ou bem próximas
das frequências esperadas, os nossos E e J, podemos concluir que não há associação entre as variáveis, certo? A comparação entre cada O e J e seu respectivo E e J será feito pelo cálculo do Q² de Pearson. Então, o Q² ele vai reportar essas distâncias entre o O e J e o E e J. Vejam, eu tenho um duplo somatório porque eu ando na tabela em direção de linha e coluna. Para calcular o nosso Q², eu vou pegar cada valor observado, subtrair dele o valor esperado, seu respectivo valor esperado. Vou elevar esse desvio, essa diferença ao quadrado e depois dividir pelo seu respectivo E e J. Eu vou fazer isso para cada par de valor da minha tabela. Então, a medida do Q², ela usa a diferença entre o O e J e E e J elevado ao quadrado para evitar o cancelamento de termos positivos por negativos. E a divisão por E e J objetiva padronizar a medida, relativizando o tamanho da diferença encontrada. Para o nosso exemplo, eu coloquei aqui os nossos valores observados e logo abaixo as nossas frequências esperadas. A gente nota que elas não são iguais. Há uma certa distância. Agora, para avaliar essa distância, eu vou calcular o Q². Então, para cada par de frequência, eu vou fazer a continha. 140 menos 96 elevado ao quadrado, divido por 96. Lembrando, 140 é o meu valor observado e o 96 é o seu respectivo valor esperado. Eu vou fazer essa conta para cada par de frequência, né? 60 com 104 e, finalmente, 200 comparado ao 156. O valor encontrado foi 64,64. Bem, esse valor, ele quantifica a distância entre as frequências observadas e as esperadas. A princípio, eu não tenho como avaliar a magnitude desse valor. Para fazer essa avaliação, eu vou obter uma outra medida, que é o coeficiente de contingência, obtido por raiz quadrada do Q² dividido pelo próprio Q² adicionado de n. Essa medida, o coeficiente de contingência, ele varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior a evidência é a favor da existência de associação entre as variáveis. Quanto mais próximo de 0, tem-se indício de que a associação entre as variáveis é fraca. Temos aqui, então, uma classificação dos valores do coeficiente de contingência semelhante ao que tínhamos para avaliar o coeficiente de correlação, medida de associação entre duas variáveis quantitativas. Para o nosso exemplo, temos que o coeficiente de contingência é dado por o valor do Q² dentro da raiz dividido pelo próprio valor do Q² adicionado de n, que é igual a 500. Atenção! Reparem, n é igual a 500. Você trabalhou com 4 pares de frequências, né, de distribuição conjunta, mas na hora de calcular o coeficiente de contingência, esse n é o número total de indivíduos que participaram do seu estudo. O coeficiente de contingência para esse exemplo é igual a 0,34. Então, iremos concluir que a associação entre as variáveis, a avaliação do prefeito do Rio e sexo do entrevistado é moderada. Obtivemos, assim, um pequeno ganho no conhecimento da avaliação do prefeito quando conhecemos o sexo do indivíduo. Certamente, essa variável de avaliação possui uma associação mais intensa com outras variáveis. Bem, vimos detalhadamente como fazer a análise e o cálculo de uma medida de associação para as variáveis qualitativas. Agora, eu vou indicar para vocês como vocês deverão organizar isso no caderno de vocês. O primeiro passo para obter a medida de associação entre duas variáveis qualitativas é calcular as frequências esperadas.
Fez isso, segunda etapa, calcula o Q². E por fim, terceira etapa, calcule o coeficiente de contingência. Foi o que nós fizemos. Primeiramente, calculamos as frequências esperadas do nosso EIJ, frequência esperada na não associação entre as variáveis. Depois, calculamos o valor do Q², no qual teremos a comparação dos valores observados com seu respectivo valor esperado. E, por fim, vamos calcular o coeficiente de contingência, que vai oferecer uma forma de avaliar a magnitude da associação entre as duas variáveis. Assim terminamos essa aula. Aproveite bem o seu tempo, foco nos estudos e até a próxima, pessoal!